revelado a incrível reação da vendedora quando a esposa do milionário a subestimou em francês. Clara estava em plena ebulição de emoções quando viu Isabelle, a esposa do famoso milionário, entrar na loja de decoração. O coração dela disparou. Aquela mulher veio de um mundo que eu nunca conhecerei, pensou Clara, com sua insegurança gritando em seu ouvido. A loja estava lotada, clientes passeando, mas tudo pareceu se silenciar quando os olhos de Isabelle a fitaram desprezativamente. Clara era uma vendedora apaixonada, de 28 anos, mas o olhar da cliente parecia carregar o peso do preconceito. "Você fala francês?" Isabelle perguntou com um tom de voz cortante enquanto passava a mão em sua bolsa de grife. "Acho que não, né?" A ironia da senhora rica era quase palpável. Clara sentiu como se o chão tivesse se aberto diante dela. As inseguranças que há tempos lutava para controlar emergiram como um furacão. Ela tinha batalhado durante anos para sustentar sua mãe e seu irmão mais novo. E agora, aquela mulher estava prestes a desmerecer seu sonho. Naquela noite, enquanto se deitava em seu pequeno apartamento, lembrou-se das histórias que sua mãe contara sobre superação. A memória a inspirou e uma faísca de coragem acendeu em seu peito. "Se Isabelle duvida de mim, vou mostrar a ela que posso muito mais", prometeu. Com determinação e amor pela família, ela começou a criar um projeto que refletisse seu talento. Uma combinação da sofisticação europeia com o calor dos lares brasileiros. Clara se entregou aos rabiscos de suas ideias, sonhando com um futuro onde pudesse ser reconhecida como designer. Os dias passaram e Clara dividia seu tempo entre as tarefas de casa e os devaneios criativos. O sonho de se afirmar como designer parecia tão distante, mas sua determinação era um combustível poderoso. Quando finalmente chegou o grande dia de apresentar sua proposta a Isabelle, o frio na barriga era imenso, mas ela se armou de coragem. Ao falar sobre os detalhes do seu projeto, Clara percebeu que os olhos da mulher começavam a brilhar com curiosidade. "Você realmente pensou em tudo", disse Isabelle, a arrogância começando a se desfazer. Porém, para o choque de Clara, a cliente completou. "Mas isso será suficiente para convencer meu marido?" A questão cortou como uma faca. O coração dela afundou, mas respirando fundo, decidiu que não iria permitir que a dúvida a paralisasse. O que valia mais, a opinião de um homem ou a sua própria força? "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Clara se viu em um verdadeiro dilema. A validação que tanto buscava poderia estar nas mãos de outra pessoa. Mas uma força interna pulsava dentro dela, lembrando do amor que nutria por sua família e dos desafios superados. Seria Isabelle a barreira entre ela e sua realização? Clara ergueu a cabeça, suas mãos trêmulas, mas decididas. O futuro que ela tanto almejava estava prestes a ser testado, e a lição era clara. A luta pela dignidade e pelo reconhecimento não terminaria tão cedo. O momento de transformação estava apenas começando. Clara não sabia o que esperar do próximo encontro. Após o último comentário de Isabelle, uma nova determinação tinha brotado dentro dela, como uma flor que se abre em meio às pedras. Em sua mente, as ideias fervilhavam mais do que nunca. Sem saber como, ela começou a visualizar sua proposta não apenas como um projeto de design, mas como uma extensão de sua própria história, de suas batalhas e vitórias.
Dia após dia, Clara dedicava cada minuto livre a trabalhar em sua apresentação. Meras horas se transformaram em dias e as noites viraram companheiras de insônia, onde o desejo de se afirmar como designer a mantinha acordada. Desenhava, recortava e colava, mergulhando de cabeça em um mundo onde a criatividade não tinha limites. Ela sonhava com o olhar surpreendido de Isabelle, mas principalmente com a aprovação silenciosa que buscava em seu próprio coração. Então, chegou o dia da apresentação. Clara se olhou no espelho e a imagem que via refletida pedia coragem. O vestido simples que vestia, embora modesto, parecia brilhar com seu suor, dedicação e, acima de tudo, amor. Ao sair de casa, uma brisa leve acariciou seu rosto, como se a vida estivesse a seu favor. Dentro da loja, a atmosfera estava tensa. Os clientes murmuravam, e os olhares curiosos se fixavam na nova proposta que Clara traria. Isabelle a aguardava, divorciada de seu ar de superioridade, mas ainda parecendo cética. Clara respirou fundo e começou a falar, explicando cada detalhe do projeto. Ela discutiu as cores, as texturas, as inspirações verdadeiras que a havia motivado. Isabelle ouvia, mas o olhar dela permanecia inabalável, um enigma difícil de decifrar. Clara percebeu que precisava ir além do que mostrava em seu trabalho. Era hora de falar não somente dos objetos, mas de quem era como pessoa. Este projeto é mais que uma coleção. É sobre experiências, memórias. É sobre lares que contam histórias, disse Clara, sentindo as palavras brotarem como se fossem a verdade mais pura. Seria isso suficiente para tocar o coração da mulher, que até então havia sido um símbolo de tudo que ela não era? Ao terminar, um silêncio cortante se espalhou pelo ambiente. Clara sentiu a voz embargada. Seus olhos encontraram os de Isabelle, que agora estavam mais suaves, mas ainda refletindo uma guerra interna. Quando a esposa do milionário finalmente se manifestou, sua resposta pegou Clara de surpresa. Você tem um talento e uma paixão notável. Eu não esperava por isso, mas isso não é o suficiente para convencer meu marido. Ele nunca aceitaria essa visão. Você precisa ir mais a fundo. O golpe foi duro. Clara lutou contra a vontade de deixar as lágrimas cair, mas sua determinação não a permitiria. A atitude de Isabelle a forçou a confrontar uma verdade fria. O julgamento do marido da mulher poderia ser um obstáculo real. Tornara-se evidente que seu sonho não era só seu. O peso da expectativa alheia ameaçava sufocá-la. Enquanto ponderava sobre suas opções, uma nova ideia começou a se cristalizar em sua mente. E se conseguir a aprovação de Isabelle fosse apenas o primeiro passo? E se, na verdade, ela pudesse criar um caminho ao invés de um atalho? Com essa ideia, Clara sentiu um novo brilho em seu olhar, uma centelha de luta e coragem. Agora, ela tinha um novo objetivo. Mostrar a Isabelle que a verdadeira transformação não depende somente de outros, mas vem de dentro. O que mais a aguardava enquanto sua jornada apenas começava? Clara não sabia, mas uma certeza a preenchia. Estava disposta a descobrir. Clara saiu da loja com a mente borbulhando em ideias. A resposta de Isabelle ressoava em sua mente, um eco insistente de desafios e possibilidades não tão distantes. Ela não podia deixar que o desânimo a consumisse. Ao contrário, aquilo deveria impulsioná-la a lutar ainda mais. Caminhando pelas ruas, sentiu a cidade pulsar ao seu redor, como um coração que nunca parava. As cores vibrantes das fachadas e as vozes dos vendedores nas barracas a lembravam de quem era e do que desejava conquistar. O vento sussurrava promessas de novos começos, e ela decidiu que cada passo a levaria mais perto do seu objetivo.
Com a determinação renovada, Clara começou a se reunir com outras mulheres. Criou um pequeno grupo de apoio, onde cada uma compartilhava suas histórias, desafios e conquistas. Elas se encontravam em cafés aconchegantes e trocavam experiências, rindo e chorando juntas. A força do coletivo a fazia sentir que sua voz poderia sim ser ouvida. Um dia, durante uma dessas reuniões, uma das participantes, Luísa, compartilhou uma anedota que fez Clara rir e refletir ao mesmo tempo. Às vezes me pergunto se somos mais como flores que crescem em meio às pedras ou ervas daninhas que teimam em existir aonde não são bem-vindas, disse Luísa. A fala penetrante da amiga acendeu uma luz em Clara. Nós somos flores, ela afirmou com uma convicção que espantou até a si mesma. E temos o poder não apenas de crescer, mas de transformar este espaço ao nosso redor. Precisamos mostrar ao mundo que não aceitamos ser subestimadas. A partir desse dia, Clara começou a trabalhar em um projeto diferente. Ao invés de se focar apenas na proposta para o marido de Isabelle, decidiu criar uma instalação de design colaborativo que celebrasse histórias de mulheres como elas, trazendo à tona talentos ocultos e paisagens emocionais. Cada uma delas traria um objeto que representasse seus próprios lares, seus sonhos e suas vivências. Com isso, Clara não apenas buscava um reconhecimento pessoal, mas queria desmantelar estereótipos e construir um palco onde todas pudessem brilhar. Ela sonhava em ver a instalação lotada, com pessoas se emocionando e se conectando através das narrativas que cada objeto representava. No entanto, a ideia não estava livre de desafios. Clara sabia que Isabelle e seu marido poderiam não aceitar essa visão. A dúvida a acompanhava a cada passo. Porém, a força que sentia das mulheres ao seu redor alimentava sua coragem. Se eu conseguir capturar a essência do que vivemos, talvez eles não consigam ignorar, sussurrou para si mesma. A data da apresentação se aproximava, e Clara estava em uma correria para dar vida à instalação. Cada peça era como uma joia, vibrante e cheia de significado, e ela dedicava horas a cada detalhe. Mas em meio à excitação, um novo medo lentamente enfrentou seu coração. E se isso não fosse suficiente? E se a ideia que ela tanto acreditava não despertasse a paixão que tanto desejava? Na véspera do evento, Clara decidiu que precisava buscar o apoio de Isabelle. A mente da design estava agitada, mas a ideia da presença de Isabelle ali, sua incentivadora, gerava um misto de nervosismo e esperança. Ela pode ser a chave, pensou Clara. Mas seria arriscado? Clara hesitou ao segurar o telefone na mão. O que dizer a Isabelle? Sair em busca de auxílio significava se expor mais do que nunca. E se a esposa do milionário se sentisse afrontada novamente? Havia um sobrepeso de insegurança, mas lembrou-se das palavras de Luísa. Com o coração batendo forte, Clara decidiu que era hora de mostrar sua verdadeira força. A coragem não era a ausência do medo, mas a capacidade de confrontá-lo. E foi assim que, com um fio de esperança a guiá-la, ela pressionou o botão para ligar. O que aconteceria quando Isabelle atendesse? Clara estava prestes a descobrir se aquelas conexões construídas dariam frutos ou se seria mais um golpe do destino. O telefone tocou, e cada toque parecia um martelo ecoando dentro de Clara. O mundo ao redor dela desapareceu, e tudo o que restava era aquela ligação. Ao ouvir a voz do outro lado, a ansiedade tomou conta de seu corpo, mas ela se forçou a manter a calma. Olá, Isabelle. É a Clara, ela disse, tentando soar natural, embora a própria voz viesse tremendo. Oi, Clara! Que surpresa receber sua ligação, respondeu Isabelle, com um tom que, para Clara, parecia carregado de curiosidade e um toque de desconfiança. Clara respirou fundo. Eu gostaria de conversar sobre uma instalação que estou criando.
É um projeto que celebra mulheres como nós, suas histórias, suas vivências. Isabelle fez silêncio. Esse momento pareceu uma eternidade. Clara podia imaginá-la refletindo sobre as palavras e seu coração ficou acelerado. Você está interessada em ver? Claro, eu adoraria saber mais, disse Isabelle finalmente, e Clara sentiu uma onda de alívio a envolver. Marcaram um encontro para a manhã seguinte. Durante o restante da noite, Clara não conseguiu dormir bem. Pensamentos turbulentos a rodeavam. E se a ideia não fosse boa o suficiente? E se Isabelle não sentisse a paixão por aquele projeto como ela? Chegou o dia, e Clara estava ansiosa. O café onde se encontraram estava repleto de vida, mas parecia que a energia do lugar não a alcançava enquanto ela aguardava. Quando Isabelle entrou, sua presença iluminou o ambiente. A camisa branca que usava realçava sua elegância, mas era o olhar inquisitivo que Clara percebeu logo. Oi, Clara! Vamos ver o que você preparou, Isabelle disse, com um sorriso que, a princípio, a tranquilizou. Clara começou a apresentar as ideias e demonstrar os objetos que cada mulher estava trazendo. Coração acelerado, ela falava sobre a importância de cada peça. As cores vibrantes das lembranças e as histórias carregadas em cada objeto ganharam vida com suas palavras. Mas ela percebeu que Isabelle a observava detalhadamente. E como você acha que esse projeto vai impactar a percepção das mulheres como nós? Perguntou. A pergunta pegou Clara de surpresa. Parecia ter sido lançada como um desafio. O frio na barriga voltou e suas palavras começaram a escorregar. Eu acho que se conseguirmos conectar essas histórias, talvez possamos fazer com que as pessoas repensem seus preconceitos. Clara respondeu, tentando conter um tremor na voz. Isabelle inclinou-se para trás pensativa. Entendo, mas você realmente acha que conseguirão abrir mão de suas visões limitadas só por causa de uma exposição? Clara sentiu como se tivesse recebido um tapa. As palavras de Isabelle estavam impregnadas de dúvida. Eu acredito que podemos... Apenas precisa ser autêntico. A força está em nossa união, Clara disse, agora com mais firmeza. A ideia de um desfile de histórias juntas se tornava mais clara a cada instante. Isabelle a observou em silêncio profundo, como se estivesse medindo não só as palavras, mas a fervorosa paixão que emanava dos olhos de Clara. Sabe, Clara, você me surpreendeu. Eu nunca pensei que você tivesse isso dentro de você, disse desconcertante. Você não me conhece muito bem. Clara retrucou, sentindo um misto de raiva e determinação. E com isso, Clara sentiu uma reviravolta dentro de si. Era mais do que uma apresentação. Era uma luta por respeito, por reconhecimento. A conversa progrediu, mas Clara se manteve nervosa, ansiosa por sua validação. Ao final do encontro, Isabelle fez uma proposta inesperada. Eu gostaria de te ajudar a aprimorar a instalação, mas temos que fazer isso de um jeito que surpreenda todo mundo, inclusive meu marido. A batida de seu coração se acelerou. A ajuda de Isabelle poderia ser um divisor de águas, mas o que guardava por trás dessa proposta? Clara ficou ainda mais intrigada, movida por uma mistura de esperança e incerteza. Com um novo plano em mente, Clara estava prestes a descobrir se essa colaboração mudaria tudo ou se apenas ampliaria os desafios que já enfrentava. O que mais poderia surgir desse relacionamento inesperado? Ela estava prestes a descobrir a verdadeira força que vinha de uma união que aparentemente não deveria acontecer. Clara mal conseguia conter a excitação misturada com o nervosismo ao ouvir a proposta de Isabelle. A ideia de trabalhar juntas a fazia sentir um calor que iria além do simples desejo de fazer uma boa instalação. Era como se um novo horizonte estivesse se abrindo. Mas, ao mesmo tempo, a dor das dúvidas voltava a assombrá-la.
Isabelle era uma mulher de sucesso, casada com um milionário, estava em um mundo completamente diferente do dela. Essas questões martelavam em sua mente. Isabelle, obrigada, mas você realmente acha que isso pode funcionar? A sua ajuda pode ser valiosa, mas e seu marido? Ele pode não entender nossas intenções, disse Clara, tentando colocar para fora suas inseguranças. Isabelle sorriu, mas seu olhar tinha um brilho que Clara não conseguia decifrar. Meu marido é um homem inteligente, Clara. Se conseguirmos mostrar a ele a importância do trabalho que estamos fazendo, ele verá o valor nisso. Não podemos deixar que o medo nos paralise. As palavras de Isabelle a tocaram em um ponto profundo. Era difícil para Clara se desprender de suas inseguranças, mas a determinação na voz de Isabelle a encorajava. Elas decidiram então que se encontrariam novamente para definir os próximos passos. Clara saiu do café, sentindo que, de alguma forma, a semente de algo poderoso estava sendo plantada. Naquela tarde, enquanto organizava seus pensamentos, ela fez uma lista de todas as mulheres que gostaria de contatar. Máscaras, rostos de dor e alegria, suas histórias eram a essência de tudo que Clara queria compartilhar. Os dias passaram rápidos, e conforme Clara se dedicava ao projeto, a conexão com Isabelle se tornava mais forte. Juntas, elas se reuniam frequentemente, compartilhando ideias, buscando referências e explorando novas maneiras de contar aquelas histórias. Isabel era uma força da natureza, a sua criatividade e articulação eram impressionantes. Clara começou a notar que a cada reunião ela se sentia mais aberta, mais forte. Era o tipo de parceria que ela sempre sonhou, mesmo que parte dela ainda não conseguisse acreditar nessa nova fase. Certa noite, enquanto trabalhavam, Isabelle recebeu uma ligação e se afastou momentaneamente. Clara, distraída, olhou pela janela e avistou o céu avermelhado do pôr do sol. Era lindo, mas por um instante ela sentiu um peso no coração ao pensar em como aquela colaboração poderia mudar tudo. E se Isabelle não estivesse realmente comprometida, apenas a usando para melhorar sua própria imagem? Quando Isabelle retornou, havia algo diferente em sua expressão. Clara sentiu uma pontada de ansiedade. Desculpe a interrupção. Meu marido está começando a se interessar pelo que estamos criando e ele sugeriu uma exibição privada antes da abertura oficial. O que você acha? Disse Isabelle com um brilho nos olhos. A proposta deixava Clara em choque. Uma exibição privada era uma grande oportunidade, mas também um desafio imenso. Isso pode ser maravilhoso, mas será que estamos prontas? O receio de não estar à altura do evento a dominou. Não se preocupe, Clara. Lembre-se do que estamos fazendo. Isso é maior do que você pode imaginar. Isabelle respondeu, mais confiante do que nunca. E Clara, sentindo aquele encorajamento, começou a ver o futuro com novos olhos. Mas uma dúvida persistia, quase como uma sombra. Era realmente apenas arte que estavam criando, ou haveria interesses escusos por trás desse evento? O universo da elite era perigoso e imprevisível. Ali, em meio às suas conquistas, seria fácil perder a essência do que estava por trás daquela obsessão por histórias femininas. E quando Clara afinal se permitiu sonhar, uma pergunta inquietante ecoou em sua mente. Ela estava preparada para o que viria? A realmente abrir seu coração e se expor ao mundo? Era hora de descobrir não apenas a força nessa nova vida, mas também quais eram os limites da dedicação que ela estava disposta a cruzar. Enquanto uma nova ideia tomava forma, Clara sentia que estava prestes a revelar algo mais profundo. Uma inquietação crescia. O próximo passo poderia mudar tudo. Mas a que custo? Clara acordou na manhã seguinte com uma mistura de entusiasmo e ansiedade. A previsão do dia em sua mente era clara.
Havia muito trabalho a ser feito, e a exibição privada que Isabelle havia sugerido parecia um sonho distante. Ela preparou um café e sentou-se em sua mesa, cercada por papéis e fotos que representavam as mulheres cujas histórias ela queria contar. Cada rosto a encarava. Cada expressão parecia pedir para ser vista, ouvida e entendida. "Você vai conseguir, Clara. Você é mais forte do que pensa", murmurou para si mesma, tentando se convencer de que era capaz. Mas a voz interna, que questionava sua validade, ainda a assombrava. Quando foi que a insegurança se transformou em um eco constante em sua mente? O celular vibrou com uma mensagem de Isabelle. "Estou animada para nossa reunião hoje. Vamos mostrar ao mundo o que temos." A empolgação da amiga parecia contagiante, e Clara sentiu um leve alívio. Elas não apenas estavam formando uma parceria, mas também uma amizade. E isso era novo e assustador. À tarde, chegaram ao estúdio, e enquanto se preparavam para as discussões, Clara não podia deixar de admirar o espaço. Era um lugar onde as paredes vibravam com histórias. Havia uma energia palpável. Isabelle parecia tão em casa ali, mas Clara desgrudava suas inseguranças. "Afinal, o que eu realmente sei sobre esse mundo?", pensou. Isabelle apareceu com uma pilha de materiais e um brilho nos olhos. "Clara, temos que decidir como queremos apresentar isso. Precisamos capturar a essência de cada história." Enquanto discutiam as ideias, Clara começou a se soltar. A paixão de Isabelle a inspirava e cada proposta parecia uma nova camada de empoderamento. As duas estavam criando algo real, palpável. Mas quando chegaram às questões de logística do evento, Clara sentiu um arrepio. "E se o público não se conectar com o que estamos apresentando?", questionou enquanto suas mãos tremiam levemente. Isabelle, percebendo a hesitação da amiga, parou e a olhou nos olhos. "Clara, a verdade não precisa de permissão para ser ouvida. Não deixe o medo silenciar essas vozes. A arte é revolucionária e você faz parte disso." O olhar de Isabelle era intenso e Clara sentiu uma onda de coragem. "Você tem razão. Este é um convite para todas nós, um grito por atenção. Não podemos dar espaço à dúvida." Clara respirou fundo e, pela primeira vez, realmente começou a acreditar que poderiam tocar o coração das pessoas. Antes que pudessem finalizar a discussão, Isabelle recebeu uma nova mensagem. A expressão em seu rosto mudou. "Ah, não. Meu marido acaba de me informar que franqueará a exibição a parceiros de negócios. Não estava planejado." A tensão no ar era quase visível. Clara sentiu seu estômago revirar. "Espere, você quer dizer que eles não estão interessados na arte, apenas na imagem?" A ideia de um evento comercial diluindo a essência do que estavam criando deixou Clara aflita. "Parece que sim, mas podemos transformar isso. Vamos convidar aquelas mulheres, dar-lhes voz no meio desse ambiente", respondeu Isabelle com a determinação no olhar. "Você está disposta a arriscar, Clara, para que a arte realmente chegue até as pessoas que precisam ouvir isso?" A pergunta de Isabelle ecoou em sua mente, e Clara sentiu seu coração acelerar. Ela estava dividida entre suas inseguranças e a chama crescente da esperança. O que isso significaria para a autenticidade do projeto? Poderiam realmente usar aquele ambiente elitista para uma causa maior? O que Clara não sabia era que um desdobramento arrepiante estava prestes a ocorrer. Algo que poderia não apenas testar sua coragem, mas também a verdade que elas estavam tentando construir. Com as emoções à flor da pele, ela se preparou para o próximo passo. O tempo estava passando e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que preço? Clara e Isabelle passaram a noite discutindo cada detalhe do evento. A ideia de convidar as mulheres para serem protagonistas da narrativa em um ambiente dominado por interesses comerciais parecia insana, mas a determinação de Isabelle a atravessava como um raio de luz.
Elas estavam juntas nessa luta, e isso a fazia sentir-se mais forte. Na manhã do grande dia, Clara acordou com um nó na garganta. O evento estava prestes a começar, e em poucos momentos, diversas vozes se mesclariam naquele espaço. O que ela mais temia agora não era a presença dos parceiros de negócios, mas sim a reação dessas mulheres que tanto admirava. Afinal, seriam elas bem recebidas? Com o coração acelerado, ela se vestiu rapidamente, escolhendo uma roupa que refletisse sua essência. Um vestido simples, mas que lhe lembrava que cada mancha da vida contava uma história. Ao olhar-se no espelho, ela sussurrou para si mesma: não deixe que a voz da dúvida a impeça de brilhar. Isabelle estava no estúdio arrumando os últimos detalhes. As paredes estavam decoradas com as fotografias de cada uma das mulheres que Clara tinha conhecido. As imagens capturavam não apenas rostos, mas emoções. Clara sentiu uma onda de responsabilidade ao perceber que aquelas histórias eram uma extensão dela mesma. Clara, precisamos conversar com o organizador sobre a introdução. Ele não entende a importância disso. Isabelle a chamou, sua voz cheia de urgência. Clara assentiu, mas a inquietação crescia dentro dela. Enquanto caminhavam para o corredor do evento, Clara viu um grupo de homens em trajes sob medida. Conversavam em vozes altas, rindo e gesticulando. Ela se lembrou de todas as histórias que tinha ouvido sobre suas convidadas, mulheres que enfrentaram desafios imensos e agora estavam ali, prestes a serem vistas por aqueles que as subestimariam. Como elas reagiriam ao serem empoderadas em um ambiente que já havia ignorado suas lutas? Isabelle, e se eles não a ouvirem? E se apenas se divertirem e lançarem olhares de desprezo? As palavras saíram descontroladas, e Clara já se sentia como uma estranha dentro daquele espaço. Mas Isabelle a encarou com um sorriso firme. Então, nós vamos fazer com que ouçam. Quando você ouviu alguma delas? Quando você viu o brilho delas? É para isso que estamos aqui. No fundo do salão, um palco estava montado, e o organizador a chamou para se preparar. Clara sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ao olhar para Isabelle, viu que a amiga estava reduzindo suas inseguranças a meros ecos de um passado que estava prestes a se transformar. Quando chegou a hora, Clara sentiu uma onda de calor atravessá-la. Com um microfone em mãos e as câmeras voltadas para ela, as palavras de Isabelle reverberaram em sua mente. A voz não precisa de permissão para ser ouvida. Um silêncio carregado tomou conta da sala, enquanto ela respirava fundo, se preparando para compartilhar suas emoções. Então, uma das primeiras convidadas subiu. Clara reconheceu o olhar intrigado daquela mulher que havia enfrentado tanto e agora ali estava, em um cenário que poderia mudar tudo. Mas, de repente, o organizador, claramente despreparado para a profundidade das histórias que seriam contadas, interrompeu. Com um tom de desprezo, questionou: por que essa mulher deveria ser ouvida acima de todos nós aqui? A tensão ficou palpável. Clara sentiu um frio na barriga, suas inseguranças voltando à tona. Mas Isabel estava ao seu lado, olhando para a mulher. A convidada respirou fundo, já pronta para responder, e naquele momento, Clara percebeu que era isso que elas estavam fazendo. Estavam dividindo um novo espaço, um diálogo, e o valor do que traziam. Mas o que ninguém esperava era a resposta direta da mulher em questão, que poderia mudar a dinâmica do evento e do próprio olhar sobre as vozes que foram silenciadas por tanto tempo. Clara tinha certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. Quem seria essa mulher? E qual virada surpreendente estava prestes a acontecer ali? A convidada, uma mulher de olhar destemido e expressão serena, respirou fundo. Clara podia sentir a eletrificação no ar, como se todos ali contivessem a respiração.
A mulher começou a falar, sua voz firme ecoando pelo salão, cortando a expectativa angustiante. Eu sou Ana. Ela apresentou-se. Vendi flores por muitos anos na calçada da minha cidade. Para mim, cada rosa, cada margarida tem uma história de vida. O que eu vendo não é apenas flores, mas esperanças, celebrações e até despedidas. Uma onda de murmúrios percorreu a plateia. Ana continuou. Quando você diz que eu não deveria ser ouvida, está dizendo que as histórias que compartilho não têm valor. Mas a verdade é que sou eu quem escolhe quando e como a minha voz será ouvida. Essa escolha está em mim. As poucas pessoas que estavam ali para ouvir apenas os discursos convencionais pareciam perplexas. Clara viu alguns dos rostos conhecidos entre os homens, agora sem graça. A audiência se dividia. Vários aplaudiam com entusiasmo, enquanto outros trocavam olhares desconfiados. Todos nós temos nossos lugares e nossas vozes. Ana prosseguiu, olhar direto no organizador que mostrava desdém. E muitas vezes, quem está no mais alto não se dá conta de que nem tudo pode ser medido em dinheiro ou status. Sua fala se intensificava, fazendo o público refletir. O que tenho para dizer não se trata de ser melhor, mas de fazer parte de um todo. Cada história importa e todas aqui têm a sua autorização para brilhar. A resposta de Ana acendeu uma chama nos corações presentes. Clara sentiu uma torrente de emoção percorrer seu corpo. A cada palavra, ela se lembrava de suas próprias inseguranças e sentia ali um eco da luta que compartilhava com Isabelle e todas aquelas mulheres. A ideia de que cada uma poderia ser protagonista da própria história começava a ganhar forma. O silêncio que prevalecia se transformou em aplausos calorosos, como um rugido de alegria. O organizador, agora visivelmente pressionado, tentava recuperar o controle, mas o poder da voz de Ana havia sido liberado. Várias outras mulheres começaram a se erguer, levando suas vozes adiante. Eu também! Gritou uma voz do fundo. Posso falar! Clara agora via uma onda de empoderamento tomando conta do espaço. Mulheres que se levantavam, emocionadas, buscando compartilhar suas experiências. Era um momento libertador. Exemplos como o de Ana entravam em cena e começavam a redefinir a narrativa que sempre havia sido dominada por um olhar masculino. Neste emaranhado de histórias se revelavam dores, vitórias e desafios que apenas aqueles que estiveram à margem conheciam. Clara ainda estava em estado de choque, mas um sorriso se formou em seu rosto. Elas estavam driblando a linha tênue que sempre separou o poder da vulnerabilidade. Mas conforme o evento se desenrolava, Clara notou uma figura familiar entre a plateia. Alguém que levantava a mão, não para falar, mas para calar. Era um dos sócios da empresa onde ela trabalhava. O olhar dele estava fixo em Clara, como se dissesse: "Você não deveria estar aqui." Em frações de segundos, um dilema se formou dentro dela. Parte de sua alma queria defendê-las, enquanto outra parte lutava contra esse desejo, temendo as consequências que poderiam surgir com um embate. Os ecos dos resmungos de desprezo que o organizador fizera ressurgiram em sua mente e a luta interna começava a pesar. Clara olhou para Isabelle, que parecia sentir a mesma pressão. Elas estavam prontas para voar. Mas agora havia um risco, um divisor de águas que poderia definir o que aconteceria a seguir. O que Clara escolheria fazer? Se ela decidisse agir, poderia finalmente encontrar voz na própria história. E agora? Clara se perguntava, sem saber que decisões inesperadas estavam reservadas para o próximo momento. Clara sentiu o coração acelerar. O que fazer naquele momento crítico? A emoção pulsava no ar como um fogos de artifício prestes a explodir. Cada segundo parecia se arrastar, mas na verdade era um convite ao ato. O olhar do sócio continuava firme, um poderoso lembrete de tudo que ela temia. Ele lá em seu pedestal de autoridade, tentando intimidá-la. Ela respirou fundo, a voz de Ana ecoando em sua mente.
Eu sou quem escolhe quando e como a minha voz será ouvida. A frase reverberava como um mantra, encorajando-a a se levantar. Ela não queria ser a mulher que se calava em momentos de luta. Mas então, como que quebrando o encanto, o organizador tentou chamar a atenção de todos, gesticulando nervosamente. Senhoras e senhores, por favor, vamos voltar ao que realmente importa aqui. Seu tom era autoritário, mas ao mesmo tempo, Clara sentiu que já não era mais ele quem dirigia o rumo do evento. Desculpe, mas isso não é só sobre você. Outra mulher interveio, sua voz forte e clara, inspirada. Eram tantas vozes emergindo das sombras, formando uma sinfonia de coragem. Clara percebeu que estava testemunhando algo maior do que apenas um discurso. Era uma revolução silenciosa. Então, sem pensar duas vezes, sua mão levantou-se, quase que de forma involuntária. Ela era uma peça integrante daquela coletividade. O olhar do sócio se endureceu, mas Clara não recuou. Com um carrinho de flores imaginário nas mãos, ela se sentia leve e dá vontade de gritar. Eu também quero falar. Sua voz saiu mais firme do que esperava, e um silêncio momentâneo tomou conta do recinto. Todos viraram-se para ela. As reações variavam. Alguns rostos estavam cheios de expectativa, outros de reprovação. Havia uma faísca entre os que a apoiavam, uma chama de solidariedade. Vai nessa, Clara! Isabelle sussurrou, acenando com um sorriso encorajador. Clara respirou fundo novamente. Eu sou Clara. Eu sou mulher, mãe e também funcionária dessa empresa. O impacto de suas palavras ecoou, e ela pôde notar olhares de curiosidade se mudando para ela. Por muito tempo me deixei subestimar. Mas hoje eu percebo que minha voz tem tanto valor quanto qualquer um que se considera importante aqui. Ela sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Essas histórias, as nossas histórias, precisam ser contadas. A voz da vendedora de flores, da mulher na sala de espera, da mãe que se levanta para lutar por seus filhos, todas têm a mesma importância. A cada palavra, Clara sentia a energia no ambiente mudar, como se um raio de luz estivesse atravessando o salão escuro. Os aplausos começaram a ecoar novamente, agora em busca de sua força. Clara olhou para Ana, que sorria orgulhosa, e viu outras mulheres se levantando, se unindo àquela batalha. Mas não seria fácil. O sócio, furioso, inclinou-se à frente, seu olhar fulminante. Isso não é lugar para você. Volte ao seu lugar, Clara. Ela hesitou, mas viu que não era somente ela ali. Havia um exército de vozes ao seu redor, prontas para respaldá-la. Clara subiu um degrau a mais e olhou fim nos olhos dele. Você quer calar nossas vozes, mas nós somos mais fortes juntas. É isso que precisamos entender, não só eu, mas todas nós. Basta de silêncios. A tensão no ar tornou-se densa, e quando ela olhou ao redor, viu que a maioria a apoiava. Uma corrente de revolução oculta estava se desenrolando, e mal sabia Clara que aquela decisão iria mudar não apenas sua vida, mas o destino de muitas outras. No entanto, enquanto o movimento tomava forma, a porta dos fundos se abriu. Uma nova figura apareceu, sua presença imponente silenciando imediatamente o salão. Clara não poderia acreditar no que via. Era alguém do passado. Uma lembrança que poderia mudar tudo novamente. Clara! A figura chamou e o coração dela disparou. O que ela diria agora? Clara parou, congelada, enquanto a figura à sua frente avançava. Era a sua mãe, aquela mulher forte que sempre a ensinara a lutar e a acreditar nos próprios sonhos. No entanto, agora, a expressão dela tinha um peso de preocupação, misturada a um orgulho que iluminava seu rosto. Clara nunca imaginou que veria sua mãe naquele momento tão crucial. Clara, minha filha, a mãe exclamou, a voz tremendo de emoção. Eu sempre soube que você era capaz de grandes coisas. O impacto das palavras fez com que o ambiente parecia girar em torno dela. O sócio da empresa tropeçou um pouco, surpreso, incapaz de prever a reviravolta que estava acontecendo.
Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas elas não eram de tristeza, e sim de um misto de alívio e alegria. Eu preciso falar, Clara respondeu, sentindo a força das suas palavras. Mãe, você sempre me ensinou a valorizar minha voz. Hoje, ela não é só minha, ela é de todas nós. A plateia, agora dividida entre expectação e apoio, se inclinou em direção à figura familiar que se fazia notar. Clara respirou fundo, sentindo-se aquecida e empoderada pelo olhar encorajador de sua mãe. Estamos aqui para mostrar que nossas histórias importam, que o que vivemos molda quem somos e não podemos mais nos calar. Isabelle, ao lado, observava com uma expressão de orgulho. Clara decidiu que não deixaria o momento passar. Chega de ouvir que não somos suficientemente boas, continuou fervorosamente. Essa luta é por todas as mulheres que, quando olham no espelho, não veem apenas suas reflexões, mas o peso das expectativas que a sociedade impõe. Os aplausos começaram a aumentar. Um eco poderoso de apoio e união. A energia do público mudou completamente. Agora era uma corrente que vibrava com as emoções coletivas. Elas estavam unidas em uma só voz. Clara notou que outras mulheres a olharam com admiração, e a disposição delas em se juntar à luta a incentivou ainda mais. Precisamos dizer que somos importantes, que nossos sonhos podem ser alcançados, que a beleza e a força vêm de nossa diversidade. O organizador, percebendo que estava perdendo o controle, tentou interromper. Mas isso não é o que o evento representava. Essa não era a intenção. Ele soou desesperado, mas seu protesto já não encontrava eco. Agora, na audiência, Clara viu cabeças se balançando em sinal de concordância. Então, Ana se virou novamente para o público. Nós somos as histórias que queremos contar. Cada uma de nós tem uma luta para compartilhar, e hoje deixamos de ser figuras invisíveis. E naquele momento, mais mulheres se levantaram, e com elas aumentaram os aplausos. O salão encheu-se de vozes que ecoavam, transbordando de empoderamento e força. A presença da mãe ao lado de Clara era como uma âncora, lembrando-a das batalhas enfrentadas e das conquistas. Clara tomou a palavra mais uma vez. Não sou apenas Clara, sou todas nós. A clareza em sua voz reverberou como um toque de liberdade, libertando as vozes que até então se mantinham nas sombras. E assim, novamente um novo eco se espalhou, levando as palavras adiante. Clara ergueu-se, não mais uma simples vendedora, mas uma mulher determinada a fazer diferença. As lágrimas agora escorriam em seu rosto, mas era um choro de felicidade e força. Finalmente, ela sabia que a sua luta não seria em vão. Os aplausos tornaram-se um rugido, e a sala estava em euforia. O simples ato de levantá-las poderia ser entendido como um gesto insignificante para alguns, mas para Clara representava muito mais. Era a construção de uma nova realidade. Isabelle, emocionada, segurou a mão de Clara, e juntas elas transformaram aquela plateia em um mar de vozes unidas, cada uma se conectando em um emaranhado de histórias que cortavam com a dor da subestimação e floresciam na força. O que antes parecia um evento elitista se transformava em uma celebração da força feminina. E assim, Clara percebeu que seu caminho não terminava ali. A luta estava apenas começando, mas ela finalmente estava pronta. Para cada olhar certo ou errado que cruzava seu caminho, ela se sentia mais forte, mais conectada. Cada história a levava a um novo lugar, e agora não havia mais volta. A vida estava lida diante dela, e a promessa de novas histórias, novas conquistas e a luta por reconhecimento brilhava como o sol nascente. Clara tinha se encontrado e queria que cada mulher ao seu redor também encontrasse sua voz. O sonho estava, portanto, no horizonte, mais perto do que nunca. E agora, se você também se sentiu inspirado, não perca tempo.
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que podem tocar o seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essas histórias de transformação. Comente suas reações e teorias sobre este final poderoso. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem de empoderamento. Você precisa apoiar nosso trabalho.